uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Quando os homens tiverem se despojado do egoísmo, viverão como irmãos. Terão olhos atentos e mãos fraternas para minimizar a tragédia alheia. Nesse tempo, então, haverá solidariedade. Capaz de unir pessoas de todas as raças, crenças e nacionalidades, a solidariedade derruba as barreiras sociais e faz nascer esperança onde antes havia apenas desolação. Solidariedade é o tema do programa de hoje. O nosso convidado é João Rabelo, da Federação Espírita Brasileira. A doutrina espírita nos estimula a visitar prisioneiros, doentes, pessoas carentes, para que nós possamos ir construindo dentro de nós essa necessidade, esse atributo de aprendermos a ser fraternos, sobretudo para aquelas pessoas que precisam de afeto, de carinho, da nossa presença. Muitas vezes, quando a situação parece estar mais difícil, a ajuda vem de onde menos se espera. É a mão de um desconhecido que se estende e nos ajuda a levantar. Veja alguns exemplos de solidariedade na reportagem a seguir. Cristiane Oliveira tem 22 anos, cursa Direito em uma faculdade de Brasília. Gosta de dançar e de sair com o namorado e os amigos. Uma jovem igual a milhares de outras, menos aos sábados pela manhã. Às 7 horas, ela já está de pé. É mais um dia de trabalho no Departamento de Assistência Social da Federação Espírita Brasileira. Tchau, pai! Tchau! Querendo ou não, é um mundo diferente do meu, são oportunidades diferentes. Eu comecei a achar que eu podia dar um pouco de mim para essas crianças e fui me envolvendo com o trabalho. E hoje eu não vivo sem, assim, é uma coisa que já faz parte da minha vida, assim. Vim para cá, olhar para cada uma dessas crianças e o carinho que eles te dão, a retribuição imediata, que eles já chegam, já te abraçam, tia. E, assim, é inexplicável a sensação, eu recomendo para todo mundo. Cristiane faz parte de um grupo de voluntários que se dedicam a crianças e adolescentes que precisam de tudo, principalmente de carinho e atenção. A maioria desses voluntários é formada de jovens e adolescentes espíritas que se sensibilizam com o sofrimento alheio. Existem cerca de 250 mil organizações não governamentais registradas no Brasil. A maior parte delas procura reduzir os efeitos da pobreza. Ainda assim, os números da desigualdade são impressionantes. O Brasil possui 44 milhões de indigentes. 25,08% da população sequer ganha o suficiente para se alimentar. Já foi pior. Há mais de 100 anos, quando começaram os trabalhos de assistência social na Federação Espírita Brasileira, raros eram os que se dedicavam a diminuir a fome e a ajudar doentes e desamparados. Hoje, com a ajuda de centenas de voluntários, a FEB auxilia mais de 2.000 famílias carentes de Brasília e do Rio de Janeiro. Faz visitas para acompanhamento das famílias cadastradas e doa milhares de cestas de alimentos, remédios e roupas. A Federação investe, sobretudo, em educação. Além de custear a alimentação de 700 crianças nessa creche localizada na cidade de Santo Antônio do Descoberto, a FEB oferece cursos profissionalizantes para jovens e adolescentes de Brasília.
Além da FEB, 10.000 instituições espíritas brasileiras levam a sério o lema "Fora da caridade não há salvação". São elas que, espalhadas por todo o país, mantêm uma rede de solidariedade constituída de creches, escolas e hospitais que dão muito mais do que apoio material. Oferecem o que o ser humano tem de mais precioso: amor. E para quem pensa que a solidariedade é somente para os que têm a bolsa farta, veja o exemplo de Dilza de Castro Alves. Ela tem 25 anos e já foi uma das pessoas atendidas pelo Serviço Social da FEB. Dilza mora com o marido e 4 filhos nessa casa em uma cidade da periferia de Brasília. Mas em vez de receber, hoje Dilza é uma voluntária e oferece a outras mulheres a mesma atenção e ensinamentos que recebeu. Eu vim quando eu estava grávida da minha menina, da Janaína. Uma colega minha chegou e falou assim: vamos lá, porque lá da Enxoval, vamos lá. Eu falei assim: então vamos. Daí foi quando eu vim pela primeira vez. Daí eu vim e gostei muito daqui. Daí fiquei vindo frequentemente. Então tem que ajudar também, nem só no sentido de ser ajudada, mas só de ver as pessoas sorrindo, felizes e alegres, né? Nós vamos continuar conversando sobre solidariedade, agora com João Rabelo, da Federação Espírita Brasileira. Solidariedade, aprendemos ou simplesmente nascemos solidários? Exercitamos. Alguns já o trazem naturalmente, outros precisam do processo natural. Os que já o trazem, fazem espontaneamente. Nós outros que talvez não tenhamos trazido, precisamos aprender a doar coisas, alimentos, presença. Daí porque a doutrina espírita nos estimula a visitar prisioneiros, doentes, pessoas carentes, para que nós possamos ir construindo dentro de nós essa necessidade, esse atributo de aprendermos a ser fraternos, sobretudo para aquelas pessoas que precisam de afeto, de carinho da nossa presença. Simplesmente doar coisas, doar cestas básicas, 1 ou 10 ou 100, doar terrenos, doar dinheiro, doar comida. Simplesmente doar coisas é ser solidário? É o processo de ser solidário. Mas a verdadeira solidariedade é quando nós nos doamos. Daí porque o doutor Bezerra de Menezes, que começou doando-se, me recordo uma certa feita, está na sua vida, que na Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro, na Avenida Passos, chegou uma senhora de Jacarepaguá, com uma criança esquálida, colocou na mesa e disse: doutor Bezerra, minha criança está morrendo. Ele examinou a criança e começou a chorar. Porque a criança estava tão sem recurso de saúde, de alimento. Ele disse: mas o problema dela é fome. Eu não tenho leite, doutor Bezerra. Ela era tão pobre, nossa casa tem 3 dias que não se acende o fogão a lenha. Então ele começou a chorar e pediu: o que fazer, Senhor? Retirou o anel, a única coisa que ele tinha, porque o dinheiro ele já tinha dado para os pacientes anteriores. Então ele pegou o anel e disse: minha filha, vá na farmácia, compre o remédio para o seu filho. E o que sobrar, você compra alimentos para ele. Doutor Bezerra de Menezes foi a expressão da solidariedade. Quando chegou no mundo espiritual, nós sabemos que ele teve um momento de respostas lindas por essas almas agradecidas que vieram para manifestar a gratidão a ele. A solidariedade, ela sempre é recompensada após a morte? Ou só após a morte? Ela é sempre recompensada aqui e lá. Aqui porque aqueles espíritos que foram beneficiados passam a ser nossos protetores. Então a solidariedade é essa construção de beleza que a gente aprende com o tempo a doar-se para criar a ambiência primeira, já que a família, olha que Jesus começou o seu messianato nas bodas de Caná, para dizer da importância da família como a base primeira do processo de crescimento e de solidariedade que precisa ter na sociedade. E isso também vale, portanto, para aquelas pessoas que são extremamente solidárias da porta de casa para fora e que são, por exemplo, tiranas dentro de casa? Muitas vezes nós não nos apercebemos da importância da solidariedade que constitui o laço familiar, que constrói personalidade equilibrada, futuras criaturas que, por receberem ternura, carinho, sorriso, etc., terminam sendo um portador natural desses recursos da solidariedade moral, fraterna, etc. João Rabelo, muito obrigada pela sua participação, por esses esclarecimentos sobre solidariedade.
A palavra solidariedade traduz um dos mais belos ensinamentos do Cristo, o do amor ao próximo. E a humanidade está cheia de exemplos de pessoas que conseguiram pôr em prática essa lição. Para falar de solidariedade para as crianças, nossa sugestão é o livro A Gotinha de Orvalho, escrito por Cecília Rocha e Zaira Silveira. Para os adultos, sugerimos o livro Paulo e Estevão. O Espírito Emmanuel conta como funcionava a Casa do Caminho, onde os discípulos de Jesus recebiam os que necessitavam de auxílio. O livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier, como ficou conhecido, é um exemplo bem próximo de solidariedade. Desencarnou em 2002, aos 92 anos, e até o último dia de sua vida aqui na Terra, participou de reuniões, atendeu aqueles que o procuraram, confortou mães que perderam os filhos, levou palavras de carinho e amor. Morreu pobre, pois doou todos os direitos de seus livros para ajudar o próximo. São exemplos como esse que nos fazem entender essa frase do Livro dos Espíritos. Numa sociedade organizada, segundo as leis do Cristo, ninguém morrerá de fome. Boa leitura! Existem diversos tipos de sessões espíritas. Sessões de estudo, sessões de atendimento fraterno, sessões em que nós nos colocamos em contato com os espíritos para, através da mediunidade, recebermos orientações do mundo espiritual em relação à conduta, em relação a procedimentos de auxílio aos mais necessitados, tanto quanto de esclarecimentos às questões que estão em pauta no estudo dentro de uma determinada sessão. A mediunidade, encarada como a faculdade natural que possibilita ao homem o contato com o mundo dos espíritos, é utilizada nas sessões espíritas em benefício daqueles que mais necessitam. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Com essas palavras, Jesus fala da compensação que vão ter os que sofrem e aponta o caminho da resignação. As dores deste mundo são o pagamento de dívidas de vidas passadas. Suportadas pacientemente na terra, essas dores poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Quando quitamos nossas dívidas, somos felizes, pois esse é o caminho da liberdade espiritual. O Terceira Revelação de hoje está terminando. Esperamos que os exemplos que você viu durante o programa sejam um incentivo.